É com muita alegria, com muita honra, com muito prazer que eu venho nesse momento trazer uma mensagem. E quem eu sirvo, o Pai que me criou, o Pai Celestial, aquele Pai que fala comigo, o Espírito dele, ele falou algo para mim tão especial e eu guardei para mim, estou feliz, né? A gente fica feliz quando recebe uma orientação do trono dele, que vem dele, até porque seremos beneficiados. Mas ele pediu para compartilhar com as almas e compartilhar através dos meios ou meio de comunicação que eu tenho em minhas mãos. E é uma bênção a nossa geração, porque no passado, quando ele usava seus filhos amados, os profetas, pessoas, multidões viajavam quilômetros e dias para ouvir a voz de um profeta. Muitos diziam na época era vidente, usavam outros nomes. E como hoje eu tenho esse meio de comunicação, eu tenho que compartilhar mediante todos os meios de comunicação que eu tenho, seja no Instagram, seja no Facebook, aonde eu tenho acesso. E a alma que receber uma revelação, uma orientação, que tem certeza que é dele, também deve fazer o mesmo, porque receberá galardões. Tudo que nós fazemos em prol do reino do céu, do reino do Espírito, todas as almas, sem exceção, seja aqueles que estão no caminho do bem ou no caminho do mal, se fizer alguma coisa em prol do reino dos céus, do reino do Espírito, ainda que dê um copo d'água para um discípulo dele, para um mensageiro dele, para um filho dele na terra, uma alma escolhida, receberá bênção 100 vezes mais nesta vida. Isso é provado. Então, às vezes a pessoa nega de dar um copo d'água porque não tem conhecimento, às vezes não dá aquela água que deveria para uma pessoa em certo local, porque não conhece o tamanho da bênção quando você dá um copo d'água, ainda que ele fala para os seus filhos, seus discípulos, seus ungidos, mas é um ato de doar, altruísmo, recebe bênção nessa vida, 100 vezes mais, ele diz. Então eu estou compartilhando uma mensagem que ele falou comigo e vamos lá direto. Ele disse para mim que no passado, gerações anteriores, as almas, quando iam viajar, iam para lá, iam para cá, né? Marcava datas, reuniões, de visitar alguém, um parente, um amigo, ele sempre colocava nomes. Olha, se fulano quiser, iremos sábado visitá-lo. Se fulano quiser, em tal feriado, vou visitar a sua residência, vou ficar na sua casa. Podemos marcar lá uma festa, um churrasco, uma confraternização? Podemos. Aí eles falavam isso. Sempre colocavam o nome na frente. Usavam nomes. Eu não vou citar nomes, porque tem muitos nomes pagãos, nomes falsos, que muitas almas pensam que são verdadeiros, então eu não vou entrar nessa questão. Isso é individual. Eu aconselho da pessoa, quando vai se referir a partir de agora, fala, se o Criador permitir, se o Pai Celestial permitir, se o grande eu sou permitir, porque isso não é nome. Isso não é nome, não é o nome dele, né? Então, eu aconselho isso, mas eu respeito. E eu não estou aqui para fazer você mudar em quem você vai crer, em quem você vai servir. Apenas eu estou transmitindo um recado que ele pediu para mim e eu estou transmitindo para as almas sobre a terra dentro do meio de comunicação que eu tenho. Então, se você falar, olha, se o Pai Celestial, iremos sim viajar este final de semana, vamos passar uns dias na sua casa. Não é nome, mas pelo menos você não compromete de arriscar, de falar uma entidade cuja não tem poder para te proteger e te livrar de situações adversas e aflições que virão a cada dia mais sobre a terra. Então você pode pronunciar o nome que você quiser, você é livre. Você é livre. Mas ele me disse uma coisa, por exemplo, se uma alma falar um nome que não tem nada a ver com o reino espiritual dele, que são nomes pagãos, porque tem o reino das trevas, tem o reino da luz, tem o reino dos anjos caídos, que se tornaram demônios, eles criaram um monte de nomes. Então vamos supor que uma pessoa, pela ignorância, pronuncia um nome que não tem nada a ver com a divindade que criou os céus e a terra. O invisível e o visível. Se acontecer alguma coisa, são duas coisas possíveis que podem acontecer. Se acontecer alguma coisa, do outro lado vai descobrir o porquê da situação que aconteceu, quando sai do corpo. O porquê daquilo vai ter a resposta diretamente com o próprio Criador individual. Individual. Os vivos que ficarão, por exemplo, que serão livres, terão oportunidade, ficarão se perguntando com um ponto de interrogação. Isso é fato. A gente vê isso direto. Por que aconteceu isso? Por que por quê? Se nós não tivéssemos ido, se nós não tivéssemos viajado, se nós não tivéssemos mudado de local, por que eu vendi minha casa lá e comprei em tal lugar, mudei? Olha lá, perdi. Então vai ter um monte de interrogação. Os que ficarem. Os que partirem receberão do outro lado a informação por que aconteceu aquilo.
Mas a minha responsabilidade espiritual como mensageiro, um atalaia, é entregar o recado para todas as almas e deixar elas decidirem. Elas decidirem. Embora ele disse uma coisa na terra: maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço e a parte do coração dele. E bendito o homem, que é homem e mulher, cujo a esperança, a confiança no próprio Criador. Ele é bendito. Está no livro do profeta Jeremias, que muitos conhecem, capítulo 17, versículos 5 e 6, a maldição. E no versículo 7 e 8, a bênção. Então isso é individual. O meu recado é para todas as almas. Como ele disse para mim hoje: filho, estava no lugar, começou a chover, ele falou: quero que você grave essa mensagem. Você está vendo a chuva? Eu olhei, estava chovendo, uma chuva maravilhosa, onde eu estava, chuva mansa. Ele falou: filho, a chuva cai sobre os bons e os maus, sobre os que praticam o bem e sobre aqueles que praticam o mal. E a chuva, neste momento, molhando a terra, faz a terra produzir o pão, para sustentar todos que andam no caminho do bem, todos que andam no caminho do mal. Veja como eu sou maravilhoso. Eu falei: é verdade, meu pai. Já pensou, senhor? Nossa, que maravilha, né? Imagina quantas vidas, né? Às vezes até eu posso fazer coisa errada, o senhor está trazendo água, molhando a terra, molhando as plantas, né? Os pássaros cantando e felizes. Então, eu falei: o senhor é maravilhoso. É um momento, todo o tempo que nós andamos na terra, estamos respirando, é o momento de se arrependermos e buscar a comunhão, o relacionamento com o seu Criador, que é o segredo da vida. Um grande abraço, espero que você tenha entendido. A partir de hoje, programou, recebeu um convite, alguém ligou, vamos lá, você fala: olha, se o Pai Celestial, se o Criador, ou se você quiser falar quem eu sirvo, permitir, iremos na tua casa esse dia, se for da vontade dele. Então você vai ter que fazer isso. Não é obrigado, mas estou dando um recado pelo poder do Espírito. O reino dele, ele não consiste em palavras, mas sim em poder. E também não é por força, é pelo Espírito. Não quero interferir na vida pessoal de nenhuma alma na terra, mas eu nunca deixarei de dar um recado de quem eu sirvo, do meu Pai Celestial. Doa, trema a terra, teme, pode acontecer terremoto, mas o recado do reino dele será entregue ou da minha boca, se ele me chamou, que eu tenho certeza que foi ele que falou, ou da boca de quem quiser usar na terra. Uma vez ele usou um jumento, um asno, para falar com o filho dele. Ele usou um jumento e um asno. Eu pedi para ele: pai, por favor, na nossa geração, o senhor não vai usar os pássaros, os animais, um jegue e um burro para falar com o ser humano, né? É feio, é ridículo. É menosprezar demais aquilo que o Senhor criou, em o corpo humano, está até escrito: imagem à tua semelhança, tem um mistério por trás disso. Mas usa pelo menos um ser humano, um vaso. Todos os profetas teus eram um ser humano igual eu, de carne e de osso, né? Instruído pelo teu poder. Enfim, vocês entenderam a mensagem. Se ir, ouvir, combinar, coloca sempre alguém. Se fulano quiser, se o Pai Celestial quiser, iremos lá e passaremos um final de semana maravilhoso. Se for da vontade dele, que assim seja e assim será. Mas você é livre para colocar o nome que você quiser. Um grande abraço. E vigie, porque esse nome, quem você se referir e colocar, ele vai ter que te proteger. Você vai ter que ter uma segurança, ele vai ter que proteger mesmo. Porque ele disse para mim que os dias que virão sobre a terra, embora ele já avisou, né, que nós teremos aflições, enfrentaremos adversidades cruéis sobre a terra. E preciso de um protetor 100%. Até quando eu estou dormindo, eu preciso dessa proteção. Um grande abraço para você, saúde e vida longa.